ser humano amigo. Estamos aqui mais uma vez no nosso cantinho, o Cantinho Ser Humano. E hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, que é a dupla fenda. Então, mas lembrando aqui para que você dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e faça seu comentário. Isso é tudo muito importante para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Eu vou falar desse assunto, a dupla fenda, porque foi um dos assuntos que eu tive muita dificuldade de entender. E para eu entender sobre esse assunto, eu li e assisti, e até que, eu realmente entendi completamente o que é dupla fenda. Porque eu assisti muitos vídeos falando sobre dupla fenda, mas fica muito complicado, o pessoal complica demais o assunto, que é uma coisa básica e simples para nós que estudamos esse mundo quântico. Que, na verdade, o mundo quântico, né, o estudo quântico é levado para quem não quer aceitar essa realidade, é levado para o lado místico, o lado de bruxaria, o lado de zombaria, o lado da mentira, porque também tem muita gente se aproveitando do termo quântico, né, e fazendo aí maracutaias, e isso é que complica também sobre quem realmente leva esse estudo e esse assunto a sério. Então, quando eu comecei a ouvir sobre dupla fenda, como é que o elétron se portava, eu não conseguia realmente entender, porque ninguém chegava e explicava de uma maneira bem simples e com poucas palavras o que é o elétron, o que é a dupla fenda, o que é o fóton. Porque eu não vou entrar aqui em aprofundamento de estudo sobre a dupla fenda, falar do experimento de Young, porque Young, como foi o primeiro experimento da dupla fenda? Young fez o experimento numa caixa, deixou as fendazinhas, e a luz do sol passou por lá, e ele comprovou que a luz era uma onda. E isso aí é porque tinha aquele debate de Newton com Higgs. Newton dizia que a luz era partícula, Higgs dizia que a luz era onda, e Young, que foi um grande estudioso na época, um grande cientista, conhecido como o homem que sabe tudo, ele provou que a luz era onda, né? E aí, muito tempo depois, lá vem Einstein, provou que a luz era... conseguiu separar o fóton, provou que a luz era partícula e onda, a dualidade da partícula-onda, e pronto. Depois, refizeram a experiência da dupla fenda, né? E aí realmente se provou que tinha hora que o elétron, né, se portava como partícula e se portava como onda. Mas, gente, isso é para quem não quer aceitar, porque a gente tem que entender, nós que estudamos o mundo atômico, o que a gente sabe? A mínima partícula vibra, a mínima partícula não está parada, ela vibra como onda. Então, nada está parado, nada é partícula, não existe partícula, só existe onda. O que existe é que a onda, né, quando diminui a sua velocidade, vamos dizer, fica partícula, né? No entendimento, vamos para dar só uma base para a gente entender. Quando diminui a velocidade, ele se materializa e se torna uma partícula, mas ainda assim, quando tudo é energia. Quando a energia está condensada, quando a energia está coagulada, ainda é onda. Eu conversando aqui com um amigo que me ajuda muito nessa filmagem, o Devan, e ele falando que uma vez a professora dele deu um exemplo muito interessante, falando sobre o quê? A água é uma energia, e deu os vários estados da água. O estado gelo, né? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A água, ela só apenas muda a velocidade das partículas. Quando está mais lento, se torna gelo. Um pouquinho mais rápido, se torna líquido. E bem rápido, se torna vapor. Gente, tudo é onda. Então, quando foi feito o experimento da dupla fenda, que Young mostrou que a luz é onda, ele provou que é onda.
e a luz vai passar sempre como onda. Agora, por que que no experimento da dupla fenda passou como partícula? É uma coisa bem simples. Tem, na minha opinião, tem dois fatos. E eu vou falar aqui, eu não sei o que vai acontecer, que revolução que vai acontecer, mas eu penso dessa forma. A onda, a partícula, o elétron, é todo tempo onda. Então, quando colocaram, porque provaram que ele era partícula quando botaram o sensor lá no experimento, e quando colocaram o sensor, ele se comportou como partícula. Quando desligaram o sensor ficou lá, mas ficou desligado, ele se comportou como onda. Foi naquele exato momento em que botou o sensor que a partícula ficou como partícula. Mas, gente, é muito simples a gente imaginar. Naquele momento, a pessoa que botou o sensor, ele queria que o elétron passasse como partícula. Ele colapsou a onda, entendeu? Ele fez com que o elétron se portasse como partícula. Pronto, isso aí tá simples, bem explicado. Quando ele saiu, que não teve a intenção dele ali envolvida naquela história, se tornou onda novamente. Porque a gente sabe que no mundo quântico só existe onda, não existe partícula. Então, por mais que a energia esteja coagulada, é onda. Sempre é onda, nós somos energia, a gente estuda. Agora, por que é difícil de aceitar isso? Porque aceitar isso, os cientistas aceitarem isso, tem que aceitar toda uma mudança de paradigmas. Entendeu? E tem um outro ponto que eu fico pensando e raciocinando. Será que existiu realmente esse sensor? Será que essa história de colocar o sensor para medir se é partícula ou onda não foi uma história inventada, mais uma historinha que botaram na cabeça da gente pra gente acreditar? Porque queriam provar que não existia onda, que existia partícula. Então é uma coisa pra gente pensar. E nós que estudamos isso, não tem que ficar complicando, nós não temos que ficar complicando como é a dupla fenda, é simples. Sempre passou como onda, só existe onda, não existe partícula. Gente, então essa era a informação que eu queria trazer para vocês, porque é dessa forma como eu entendi. Tudo é onda, não existe partícula, não tem que complicar, não tem que ficar debatendo, querendo provar. Quando a gente se explica demais, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, a minha informação de hoje, desse videozinho, era sobre isso, gente. Nós vivemos em um mundo para onda. Tudo vibra e nós somos energia, nós somos luz. Sempre vamos estar como onda, mesmo que numa velocidade mais lenta, mesmo que coagulado, mas sempre seremos onda, sempre seremos luz. E vamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Não esqueçam de compartilharem, de participarem do vídeo, é muito importante. Digam aí se entenderam, se não entenderam, se ficou complicado, se é preciso eu falar de novo. Eu quero ouvir a sua participação. Tchau!